Fala pessoal, hoje aqui vamos iniciar o tecido sanguíneo, bacana. E o tecido sanguíneo ele é um tecido extremamente essencial que a gente tem que saber do primeiro ao último ano, independente do curso que você estiver fazendo. Né? Aqui a ideia dessa aula de tecido sanguíneo é ter uma noção, né, de como ler, de como analisar aí um exame, né, um exame de sangue, né, um exame laboratorial aí. E a ideia do curso é essa, a ideia dessa aula é essa, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir que ao longo do curso, ao longo da aula, a gente vai destacando, né? Vamos lá. O tecido sanguíneo, quando a gente fala de tecido sanguíneo, bacana, tecido sanguíneo, a gente vai falar de todos esses elementos que estão aí, né, compondo a circulação sanguínea, bacana? Então, aqui dentro do sangue, né, aqui dentro do vaso sanguíneo, bacana, nós temos diversas, né? Nós temos a parte que a gente fala que é sólida, né? Que está composto, né? Por essas células aqui, ó, células vermelhas, tá vendo? Células brancas aqui. Claro, tá faltando aqui as plaquetas que a gente não tá vendo aqui, mas, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar na lâmina. E tudo que vocês estão vendo aqui fora, olha, galera, todos os meus slides, todos. A parte inicial, né? A tela inicial tá falando alguma coisa, tá dando uma noção geral de tudo, tá bom? Então, depois a gente só vai destrinchar coisa por coisa, elemento por elemento aí, tá bom? E tem essa parte aqui fora, olha, que é a parte líquida, tá bom? Então, a gente tem que estudar tudo isso que está constituído aqui dentro do tecido. O que é? A parte sólida, que são as células, e a parte líquida, que vai ser o plasma. Bacana? Claro, horas, essa parte sólida, ela precisa se locomover aqui dentro. Como que ela vai se locomover, sendo que ela não tem perna, caramba? Ela tem que seguir tem que ter um líquido aqui, uma composição líquida aqui para ela fluir. Bacana? Então, olha só que legal. O que nós temos aqui? Nós temos células vermelhas, né, que são chamadas também de eritrocítios, também que são chamadas de hemácias. Bacana? E tem aqui os glóbulos brancos, olha aqui, que também são chamados de leucócitos. Bacana? Que são as células de defesa. Observe uma coisa, a maior quantidade de célula que você está vendo aqui no tecido são vermelhas. Bacana? Então, vamos seguir para o próximo slide para a gente entender isso melhor. E o plasma a gente vai estudar daqui a pouquinho, e a plaqueta a gente não está vendo aqui. A plaqueta também é chamada de trombocito. Bacana? Então, vamos lá. Para formar essas células aqui, para formar essas células aqui, né, obviamente que ela não é formada aqui. Existe, né, um sistema aí que é o sistema hematopoético, onde vai rolar, né, um processo de hematopoiese que vai gerar, lá na medula óssea, que vai gerar essas células aqui. Bacana? Então, vamos lá. Para formar essas células, as células vermelhas, existe um processo chamado eritropoiese. Bacana? Que é a formação dos glóbulos vermelhos, né, o hemácias, eritrocídios. A linfopoiese, formação dos glóbulos brancos, e a trombopoiese, que é a formação das plaquetas, ou trombocitos, ou trombócitos, depende. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter uma célula madre, ela é da medula óssea, e ela vai seguindo, olha, depende de onde aqui, a via que ela vai seguir aqui. Por exemplo, vamos seguir esse caminho aqui. Essa parte aqui que vocês estão vendo aqui mais escura, aqui, já são as células maduras. Ou seja, essas células, elas só podem cair na corrente sanguínea quando elas tiverem funcionalidade. Entende? Porque, vamos lá, o que uma criança, por exemplo, vai fazer numa guerra? A criança não vai fazer nada lá, ela não sabe atirar, não sabe fazer nada. Então, o que acontece? Só após o amadurecimento que essas células vão para a guerra. Essas aqui, elas aqui já estão maduras para o nosso processo de defesa, enfim, para a função, para exercer a função dela dentro da corrente sanguínea. Então, tudo que vocês estão vendo aqui fora está lá está ocorrendo na medula óssea. Bacana? Quando essa célula amadurece, aí sim ela cai aqui para dentro. E aí vai exercer sua função. Isso aí vocês vão compreender porque isso, quando rolar um processo de leucemia, enfim, algumas patologias onde são encontradas células jovens, que são todas essas aqui dentro. Criança não faz nada na guerra, tá bom? Essas aqui sim, adultos são treinados. Essas células são especializadas para essa guerra para ajudar nesse processo de funcionamento aí, de defesa do nosso organismo. Bacana? Então vamos lá.
Quando a gente vai lá, né, quando nós vamos lá no laboratório, a gente vai lá e faz a coleta do sangue, tá vendo? O sangue é colocado num tubinho desse aqui, tá vendo? Um tubinho. Estou falando isso aqui, no caso, é um tubo para hemograma. A gente não vai entrar agora em tubos aqui, não, tá bom? E o que acontece? Quando a gente quer fazer um hemograma, a gente quer conferir, né, um hemograma, claro que ele é feito na máquina, depois ele vai para o quê? Se ele está muito alterado, geralmente nos maiores laboratórios é assim que funciona, pega uma gotinha desse sangue, né, vem aqui, coloca numa lâminazinha aqui e faz esse processo aqui que chama esfregaço. Depois que ele está assim, ele seca, a gente lá no laboratório tem alguns reagentes que a gente chama de hematoxilina e eosina. Beleza? Olha eles aqui, porque a gente vai falar muito nisso aqui quando a gente for falar das características das células brancas, ou seja, dos leucócitos. Bacana? Olha aqui a hematoxilina. Perceba que a hematoxilina, ela é roxa, ela é um azulado, um roxo misturado com azulado bem escuro mesmo, tá vendo? Essa hematoxilina tem uma afinidade pelos núcleos das células. Vocês vão ver que todo núcleo de célula ele tem uma característica bem roxa, tá bom? E aqui a eosina. Tá bom? Então, desculpa, vou voltar aqui. A hematoxilina é um colorante básico, azul básico. Toda vez que vocês vão falar de uma coisa básica, está relacionado com alguma coisa azul, tá bom? A eosina, aqui percebe que ela é cor laranja, tá vendo? A eosina, ela tem uma afinidade, ela como fala, um reagente ácido, percebe que ela tem uma característica, tá, para coloração de citoplasma das células. Bacana? Então, o que acontece? A eosina, percebe que ela é laranja. A laranja é ácida? É, não é? Então, bacana. Então, aqui dá para a gente ver que ela tem uma característica ácida, porém, ela colora as organelas básicas lá na célula. E a hematoxilina é básica, então ela vai ter uma afinidade para as organelas ácidas lá na célula. Tá bom? Então, a eosina tem cor laranja, então ela é um reagente ácido. E a gente vai falar disso aqui ao longo, né? Que a gente for falando das células aqui. Depois disso seca, a gente leva para o microscópio e vai analisar, né, quais células, e vai ficar exatamente assim. Tá bom? Aí aqui a gente faz análise, né? Tem um processo de contagem lá, a gente vai lá e faz a contagem, e, né, para ver se condiz com o exame que foi liberado pela máquina, né? Então, olha só, olha o núcleo aí colorido de hematoxilina, bacana. Tudo que vocês veem com núcleo, estou falando de células brancas, tá vendo? Estou falando de células brancas, são os leucócitos. Olha a quantidade aí de hemácias, ou seja, eritrocitos. Então, é uma pergunta muito clássica de provas. E qual que é a célula mais abundante do tecido sanguíneo? Obviamente, hemácias. Porque daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta. Qual que é a célula mais abundante entre as células brancas? Aí vai mudar, tá bom? E no meio aqui, se vocês verem esses pontinhos aqui, olha, observe esses pontinhos perdidos aí, né, que até parece sujeira aí, mas não é. Esses são as plaquetas, ou seja, os trombocitos. Bacana? Então, aqui estou falando de trombocitos. Eles estão aí no meio, essencialmente é importante para a homeostase aí, depois a gente vai explicar aqui em plaquetas especificamente. Beleza? Vamos continuar. Então, eu fui lá no meu microscópio e estou vendo isso aí, tá bom? E vamos lá. Então, eu já falei das plaquetas, olha que geralmente elas, né, quando a pessoa está com muita plaqueta, ela forma esse aglomerado de plaquetas, elas se agregam, por isso que o AS, né, o AS infantil aí, geralmente os médicos eles recomendam o AS para as pessoas que têm, né, que estão com aumento de plaquetas, geralmente os idosos. E para quê? A AS nada mais é que um antiagregante plaquetário, né? Então ele vem aqui e elimina, porque não é importante, não é conveniente a pessoa ter um aumento de plaquetas aí, porque a plaqueta vai engrossar muito o sangue, né? Falando de uma maneira mais brutal aí, vai engrossar o sangue e vai dificultar a circulação desse sangue, né? E vai gerar diversas outras patologias aí que não cabe agora aqui. O eosinófilo, a gente vê ele assim, olha, bilobulado. Vou falar de cada uma dessas células daqui a pouquinho, tá bom? Os glóbulos vermelhos, olha o basófilo aí, como a gente vê, monócito, linfócito. Vou especificar cada célula dessa ao longo da nossa aula aqui, bacana? Então vamos seguir. Essas células, beleza? Essas células dentro do sangue aí, tá? Falamos de uma forma geral do sangue aqui. Eu vou voltar a falar de cada uma especificamente depois, aqui só para mostrar como que ficou a coloração, tá? Porque senão vai ficar muito maçante ficar repetindo isso. Qual que é a função desse tecido sanguíneo? Olha só, o tecido sanguíneo está, né, percorrendo todo o sistema aqui. A composição, nós já falamos, de células, né, e componente extracelular, que é a parte líquida, ou seja, o plasma.
nós temos aí aproximadamente mais ou menos 6 litros de sangue, depende da bibliografia, tem bibliografia que fala 5 litros e por aí vai. E olha só, equivale aí em torno de 8% do peso do corpo. Então é bastante sangue, né? O sangue é pulsionado, isso aqui é sistema cardiovascular, depois a gente vai falar, tem uma aula específica de sistema cardiovascular, e as funções aqui que nos interessam bastante. Qual que é a função dessa galera aqui? Transportar, pô. Isso aqui vai transportar, não está passando aí por dentro do vaso. As hemácias, por exemplo, vai fazer o transporte de substâncias nutritivas aí, oxigênio, bacana. A gente vai falar disso daqui a pouquinho mais especificamente. Transporte de gás carbônico, de objetos, de coisas que o nosso organismo não precisa mais. Vai distribuir os hormônios aí. Esses hormônios estão aqui, olha, na corrente, entre o plasma. Quando a gente vai no laboratório fazer o exame de sangue, a gente não faz exame para ver como está o T3, T4, cortisol, enfim. Então, é porque estão aqui, olha, presentes aqui no plasma. Tudo que vocês estão vendo em branco aqui é a parte líquida, tá bom? Então, vai estar aí perdido aí, tá bom? E manutenção da homeostase, como que acontece o processo de homeostase, coagulação, termorregulação, pelos trombocitos. Eles ficam aqui regulando isso. Claro, tem outros fatores aí que não nos cabe aqui agora, que vocês vão aprender mais profundamente em fisiologia. E por aí vai. E transporte, uma das funções fundamentais aqui também é o transporte aí de células, essas células brancas aí, que são agentes humorais. O que é isso? Para o nosso sistema de defesa, células que estão aí nos defendendo contra agentes estranhos que invadem o nosso organismo, são essas células aqui que são capazes de nos defender contra coisas estranhas aí. Tá bom? Então, já falamos disso aqui. Olha aqui, células. Por exemplo, quando a gente coloca no tubo lá, olha aqui, eu falei que a maior quantidade de células que nós temos são os eritrocitos. Tá aqui, ó. Tá bom? Eritrocitos. Então, 45% do sangue, esse número aqui é importante, tá? 45% é hemácia, tá bom? São hemácias. 1% aqui, olha só, do total do sangue. 1%, essa partezinha branca que vocês estão vendo aqui, são leucócitos misturados com plaquetas aí. Ou seja, bem pouco, né? Bem pouco. E o restante aqui, 55% aqui é plasma. Bacana? O restante aqui é plasma. Vamos lá. Então, o plasma, vamos começar falando do plasma aqui. Como que está composto o plasma? Água, principalmente. 90% aí é água, né? Proteínas, já falei, né? Esse monte de proteínas, albumina, globulina. Fatores de coagulação, preste atenção porque ele está vermelho aqui, não está vermelho à toa. Estou falando de plasma. Plasma. E outros solutos aí, eletrólito, sódio, potássio, claro, não tem que rolar o potencial de ação das células, principalmente as células musculares, enfim, todas as células do nosso organismo aí. Esse potencial de ação acontece graças, né, à difusão aí que vai rolar desses eletrólitos aí. Então, obviamente, eles estão na parte líquida. E isso, como o sangue distribui, né, todo esse material para todo o nosso corpo, obviamente, esses produtos aqui são extremamente importantes, eles têm que passar pelo plasma. Vocês vão ver, quando a gente for fazer, né, algum exame de algum paciente que está desidratado, o paciente chega no hospital, vão pedir eletrólitos. Né? Quando pede eletrólitos, já sabe que tem que pedir toda essa galera aqui, é o exame de bioquímica que a gente fala. Então, esses eletrólitos estão perdidos aqui, né, no plasma sanguíneo. Vai ter aí ureia, creatinina, está tudo perdido aqui no plasma, né? Proteínas, glicose, lipídios, está tudo aqui perdido aqui. Gases também vai estar aí dentro, né? Substâncias, hormônios, né? Vai estar tudo aqui perdido aqui no meio aqui, tá? Beleza. Só que existe uma diferença, né, entre plasma e soro, tá? O plasma, a gente usa o plasma no laboratório, geralmente, né, a gente utiliza o plasma quando, né, o médico vai lá e pede para ver como que está o processo de coagulação. Preste atenção, geralmente, né, quando a gente fura, não sei se vocês já viram, quando fura a orelha, né, espera um tempo, lá o tempo de coagulação que a gente fala, para ver, né, quanto tempo que está demorando para esse sangue coagular, para fazer uma análise aí, né, desses fatores de coagulação. Geralmente, o paciente que tem dengue, geralmente a dengue, né, no estágio mais grave, vocês vão observar a dengue, né, esse contágio da dengue aí, ele tem uma capacidade de diminuir, tá? Ele destrói as plaquetas ali, lesiona a parede do vaso sanguíneo. Então, o que ele faz? Ele diminui. Então, imagina, se ele diminui as plaquetas,
quanto eu falei lá no início, que as plaquetas, elas têm uma tendência, quando aumenta a plaqueta, engrossa o sangue. Então, o sangue vai ter dificuldade de passar pelo vaso sanguíneo. Então, se diminui a quantidade de plaquetas, vai dar o quê? Hemorragia. Beleza? Então, você pode ver, quando a gente, não sei se vocês já viram, amarra o braço do paciente assim, né? E começa a observar, né? Que saem umas bolinhas vermelhas que a gente chama de petequias. Essas petequias significam o quê? Que está rolando um processo hemorrágico ali, ou seja, baixa de plaquetas. Bacana? Então, o que acontece? Preste atenção nisso aqui. Então, quando a gente utiliza o plasma para fazer essa análise né, a gente utiliza o plasma para fazer a análise de fator de coagulação aí, tá bom? Ver o tempo de coagulação do paciente, enfim. E o soro? Ah, mas como que é? Qual que é a diferença? Quando o paciente vai fazer o exame lá, a gente pega esse tubinho aqui e coloca, né, uma substância aqui, que não interessa agora, que ela quebra os fatores de coagulação, ela quebra. Então, esse aqui não vai coagular, vai ficar uma parte bem líquida aqui, que vai ser o soro. Bacana? Que vai ser o soro. Então, uma pergunta muito clássica aí, por isso que eu coloquei aqui mais bem brilhante ainda para vocês verem. Qual que é a diferença do soro e o plasma? Cara, o soro e o plasma, ele tem a mesma característica, exceto o soro não tem fatores de coagulação. Então, por que eu coloquei esse copo aqui, com essa preparação desse soro caseiro aqui? Para vocês observar que ele tem a mesma composição disso aqui, eletrólitos, né? Claro, não tem hormônios aqui, isso aqui é só para lembrar, que vocês veem, que a gente vê que ele fica líquido igual aqui. E o plasma não, o plasma já é uma substância mais viscosa, tá bom? Bem gelatinoso, tá? Então, qual que é a diferença do soro e do plasma? O soro não tem fator de coagulação. E o restante dos componentes? Tem tudo aqui, exceto o fator de coagulação. Beleza? Tem tudo isso aqui igual, exceto fator de coagulação. Bacana? Vamos continuar. Então aí, né, aqui está um exemplo do soro e do plasma aí, aqui não vamos entrar nisso que eu já falei. E vamos começar a falar das células vermelhas. Vamos começar daqui, tem mais. Bacana? Essa célula é uma beleza, é uma maravilha isso aqui, tá? Essa célula, ela passa por um processo de maturação até chegar aqui dentro da corrente sanguínea. Bacana? Está aqui dentro da corrente sanguínea. Qual que é uma característica, quando pedir, né, para especificar alguma coisa de hemácias, ou seja, de eritrocitos, ou seja, de células vermelhas, é a mesma coisa. Eu prefiro a denominação eritrocito, porque vocês vão encontrar lá, quando eu estiver estudando o sistema urinário, vai encontrar lá uma proteína chamada, um hormônio chamado eritropoetina. Eritropoetina, olha só. Eritro vem de eritrócito, poetina de poiese, sintetização. Esse hormônio que sai lá do rim, né, que chega lá a gente vai falar de onde sai, etc., ele passa, sai pela corrente sanguínea, vai lá na medula óssea e estimula a produção de eritrocitos. Bacana? Então, o que acontece? Ele pode vir, né? Na prova pode vir eritrocitos. Eu estou repetindo isso aqui, gente, porque pode acontecer, tem pessoas que confundem essas denominações aqui, é a mesma coisa, tá bom? Então, é a célula mais abundante e a forma dela é extremamente importante. Olha aqui. Tá vendo que ela tem um buraco aqui na frente? Ou seja, vamos falar né, a nível de saúde, uma concavidade aqui, outra concavidade aqui embaixo. Então, tem uma concavidade aqui e aqui, tá? Lembra, não sei, né? Quem já lembra daquelas balinhas softs, aquela que a gente chupa e engasga, que mais engasga? É aquela igualzinha. Ela tem duas concavidades, então é uma célula bicôncava. Por que essa célula tem essa forma bicôncava? Importante. Imagina, tem os vasos sanguíneos, sai, os vasos sanguíneos, chega lá no final, eles viram capilares, bem fininhos, bem fininhos. Então, uma hemácia é maior que um capilar. Então, como que essa hemácia passa? Essa forma da hemácia aqui, a forma bicôncava, permite com que ela se contorça. Ela muda a sua conformação e passa através dos capilares, porque tem que passar para levar o oxigênio e pegar o gás carbônico e levar para fora. Beleza? Então, por isso que ela tem essa forma bicôncava, perfeição divina. Beleza? Então, essa hemácia aqui, ela tem essa forma por isso, tá bom? E ela tem uma proteína extremamente importante que é chamada espectrina, que dá esse aspecto aqui para ela. Vocês vão ver depois, né, quando a gente falar de anemia falciforme, a anemia falciforme ela tem uma forma diferente, por isso que geralmente os pacientes falcêmicos eles têm dores articulares, que a hemácia tem uma forma de foice, e essa forma de foice não permite, né, que a hemácia transporte a mesma quantidade de oxigênio que é essa aqui,
E também ela não tem uma passagem tão fácil igual essa aqui, principalmente nas articulações, né, através ali dos capilares. Bacana? E o galo está cantando. Então, é uma célula que não tem núcleo, beleza? Olha aqui, é uma célula que não tem núcleo. Então, vamos falar disso aqui. Percebam que aqui vem a célula, a célula mãe aqui e tal, eles passam por todo esse processo e ela está vindo com núcleo. Então, a hemácia, ela nasce com núcleo. Bacana? Ela nasce com núcleo. E ela, ao longo do processo, perceba que aqui o núcleo vai desmembrando, olha. Esse núcleo vai desmembrando e vai para a periferia da célula, tá? Vai para a periferia da membrana aqui. E chega uma fase que ela perde o núcleo. Quando ela perde o núcleo, ela cai aqui dentro. Claro que ela tem que perder o núcleo, sabe para quê? Porque essa hemácia, a única função dela é ter hemoglobina aqui dentro. Ou seja, a única função não, né? Perde essa é a perfeição divina. Deus tira uma coisa para colocar outra, tá bom? Então, ele vem aqui, nessa célula, quando ela está sem núcleo, ela cai aqui dentro, tá bom? Então, o que acontece? Né? É comum, né, ver exames que médico pede exames de reticulócitos. Né? O que são esses reticulócitos? É para ver, né? Geralmente, imagina só, se rola um processo hemorrágico, está faltando sangue na corrente sanguínea, vai faltar, vai diminuir, concorda? Então, o que acontece? O nosso organismo tende a suprir isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar lá para dentro células ainda com núcleo, com o resto de núcleo, que são os reticulócitos. Então, se a gente encontra reticulócitos dentro do sangue, significa, né, que está tendo alguma coisa que está acontecendo aí, algum processo hemorrágico, que está levando essas células lá, essas células jovens aí lá para dentro, que não é legal. Né? Se eu tenho reticulose dentro do meu sangue, significa que eu tenho menos células para transportar o oxigênio ao longo do meu organismo aí. Tá bom? Então, uma pergunta clássica é, preste atenção, tá? Em que fase uma hemácia, um eritrocito ou uma célula vermelha perde seu núcleo? Na fase reticulócita. Aqui, ó, é uma fase que ela chama reticulocito, tá bom? O reticulócito, depende de onde você está estudando aí, tá bom? Reticulócito, bacana? O que mais que essa célula faz? Ela vai transportar. Né? Então, a hemácia tem núcleo? Não tem núcleo. Nasce com núcleo? Sim, ela nasce com núcleo. Perde o núcleo na fase reticulocítica. Ela vai transportar aí oxigênio, beleza? E gás carbônico, óbvio. Essa hemácia, ela vive em torno aí de 120 dias, tá bom? Em torno de 120 dias que ela vive aí dentro da circulação sanguínea. Então, o que acontece? Ao longo dos 120 dias, quando ela está passando ali pelos capilares do baço, medula óssea, fígado, principalmente baço, aí, a grande maioria no baço, tem um macrófago lá no baço que chama células dendríticas, tá? O macrófago do baço chama células dendríticas, que pega essa célula aqui e destrói. Tá bom? Destrói. Então, partes são eliminadas, né? Aí vocês vão entender isso aqui lá em fisiologia, né? Que parte do ferro que está aqui dentro é reabsorvida, é reaproveitada, é armazenada no fígado outra vez, e outras partes aqui é transformada em bilirrubina e por aí vai, que não nos interessa aqui agora. Só saiba que ela é fagocitada lá no baço, né, pelos macrófagos, na medula óssea, e no fígado também faz isso. Por que estou falando fígado e medula óssea? Porque às vezes tem pessoas que perdem o baço, né? Passa por algum processo de acidente, lá, trauma, que perde o baço, e aí como que vai ser a destruição dos eritrocitos? Medula óssea e fígado. Bacana? E essa hemácia, ela está extremamente composta por hemoglobina. Por isso que ela é vermelhinha assim, tá bom? Olha aqui, a hemácia é toda vermelhinha. Então, hemoglobina. O que acontece com essa hemoglobina? Preste atenção. Essa espectrina eu já falei, vou falar um pouco da hemoglobina agora. Aqui dentro da hemácia, ela é vermelhinha assim, porque tem vários pigmentos de hemoglobina aqui dentro. Deixa eu ver se tem mais aqui na frente. Tem aqui, tá? Hemoglobina. Se a gente observar aqui, claro, não é o caso daqui, mas olha só, perceba que no meio da hemácia tem um halo branco. Geralmente, quando a pessoa está com anemia, a gente não fala assim, não, está com anemia, está faltando ferro. Não é assim que fala. Por quê? Porque aqui está faltando hemoglobina. Tá? Eu vou explicar essa história do ferro agora. Olha só, a gente vê que a hemácia está mais clara aqui dentro. Geralmente, quando a pessoa está com anemia, essas hemácias ficam bem, depende do grau da anemia, obviamente, essas hemácias estão bem branquinhas aqui dentro. Ou seja, deficiência de hemoglobina. Se tem deficiência de hemoglobina, o que vai acontecer? Se a pessoa está com deficiência de hemoglobina, ela vai ser uma pessoa cansada. Por quê? Vamos explicar. Está aqui a hemácia, olha que linda essa hemácia. E a hemoglobina está aqui dentro. Eu tenho milhões de hemoglobina aqui dentro, tá bom, galera? Peguei um pontinho aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês não confundir. Aqui dentro tem hemoglobina, olha. Opa, tá, deixa eu mudar essa cor.
Aqui, ó, aqui dentro. Lá dentro da hemácia. Isso aqui é a membrana, né, obviamente. Lá dentro da hemácia está cheio de hemoglobina. Eu vou pegar um pontinho desse aqui, beleza? Olha só, peguei um pontinho desse aqui e trouxe para aqui. Ó. É isso aqui que vocês estão vendo, a hemoglobina. Então, a hemoglobina, obviamente, vocês vão estudar isso aqui mais específico em bioquímica, beleza? Essa hemoglobina, ela está formada assim por 4 cadeias. 2 alfa e 2 betas, beleza? 4 cadeias. Observe que aqui, isso aqui, tudinho é uma hemoglobina. Observe que nessa cadeia aqui, olha, dentro dessa cadeia, tem esse negocinho redondo aqui, tá bom? Isso se chama grupo M, beleza? Grupo M que a gente chama. E no meio do grupo M tem essa bolinha aqui. Esse é o ferro, tá bom? Então, é aqui que o oxigênio se liga, tá bom? É aqui que o oxigênio se liga, no ferro. Muita pergunta muito clássica. Onde o oxigênio se liga? Se liga na hemácia. Aí tem a opção lá, hemácia, sei lá o que lá. Não, tá, a hemácia transporta. Mas o oxigênio se liga no ferro da hemoglobina. Preste atenção. Quantos ferros nós temos em uma molécula de hemoglobina? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, quantas moléculas de oxigênio vai transportar? 4 moléculas de oxigênio. Cada hemoglobina dessa transporta 4 moléculas de oxigênio. Beleza? Beleza? Então, transporta 4 oxigênio aqui, tá bom? Então, olha só, vou explicar a história do ferro aí, tá bom? Da anemia. Basicamente isso, eu estou explicando, claro, é muito mais profundo, só para ter uma ideia. A ideia é vocês entenderem o que está acontecendo, principalmente quem está iniciando aí, tem que compreender para ficar mais fácil a absorção das informações. Aí fala assim, nossa, a pessoa está com anemia, está amarelo, está precisando de ferro. Por que a pessoa está amarela? Porque essa característica rosadinha que as pessoas têm no rosto quando vê, né, passa por alguma coisa constrangedora que fica vermelhinha, é por causa dessas hemácias aqui, olha. Olha aqui as hemácias, vermelhinha. Agora imagina se a pessoa está com anemia, está com deficiência de hemoglobina, então o que vai acontecer? Essas hemácias, elas ficam descoradas. Então a pessoa vai ter uma característica amarelada, beleza? Por que isso acontece? Olha, sai por falta de ferro. Uma das causas, existem vários tipos de anemias, beleza? Mas estou falando aqui do ferro, para explicar esse ferro aqui da hemoglobina. Esse ferro que está aqui dentro, imagina a pessoa está com deficiência de ferro no organismo. Deficiência de ferro. Então, a deficiência de ferro vai fazer com que a hemoglobina ela tem 4 cadeias, beleza? Então, quimicamente, isso, né, vai fazer com que ela fique estável. E o ferro ali dentro, né, são ligações aí que rola entre o grupo M, ferro e essa cadeia aí de essas cadeias alfa e beta, elas vão ficar estáveis aqui. Então, o que acontece? O oxigênio, o ferro está aqui, para quê? Para estabilizar essa molécula aqui. O ferro está aí para estabilizar. Imagina, vamos arrancar o ferro daqui de dentro. Se eu arranquei o ferro daí de dentro, é como se eu tirasse arrancasse uma pilastra de um prédio. Vai perder a função, vai desmoronar. Então, obviamente, se a pessoa está com deficiência de ferro, ele tem menos hemoglobina. Se ele tem menos hemoglobina, o que vai acontecer? Vai ter menos captação de oxigênio, porque o oxigênio precisa se ligar aqui no ferro. Então, se ele tem menos captação de oxigênio, você pode ver que vai ser uma pessoa mais cansada, uma pessoa mais desanimada, porque não vai ter onde o oxigênio se ligar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, falamos aqui das hemácias, beleza? E aqui a hemoglobina. A hemoglobina, na pré-histologia, né, isso aí é mais aprofundada nessas constituições para bioquímica, mas vocês têm que entender, né, que ela é composta assim, tá? Tem 4 cadeias, tem esse grupo M aqui, tem esse ferro aqui, que é onde o oxigênio se liga. Ah, tá. E onde o gás carbônico liga, então? O gás carbônico, ele liga em locais alostéricos. O que são locais alostéricos? É onde não tem uma definição, ele não tem um lugar exato para se ligar aqui na hemoglobina. Bacana? O gás carbônico não tem um lugar exato para ligar na hemoglobina. Então, é por isso que é chamado de locais alostéricos. Bacana? Vamos lá. Então, olha aí que lindo essas hemácias. Bacana. Tá aí. E aqui de novo, uma lâmina. Olha as hemácias aí, como tá bonitinha aí, essas hemácias, bem lindas mesmo. Tá? Um pouquinho. Geralmente, né, tem pessoas, quando a pessoa é fera no laboratório, já consegue perceber aqui se a pessoa está com anemia ou não, só pelo exame histológico aí, pela lâmina. Tá bom? Isso aqui eu vou falar um pouco mais para frente quando estiver falando de células brancas. Beleza? Então,
Falamos aqui de hemácias, tá bom? Nessa parte 1. Vamos pular para a parte 2 para a gente assistir, a gente falar especificamente das células brancas em parte 2 aí, tá bom? Então é isso, galera. Pode olhar lá na aula 2 que a gente vai encontrar uma especificidade melhor aí das células brancas. Abraços.